Saudações cordiais, queridos amigos, queridas amigas que nos assistem no canal Notícias do Ribeiro. E hoje nós vamos ouvir a doutora Kate, também criminalista, sobre as diferenças do que é revisão criminal e reabilitação criminal. Primeiro eu quero agradecer por poder participar aqui do canal Notícias do Ribeiro, é um prazer. Eu sou advogada, atuo, milito no direito criminal, junto com o Dr. Ribeiro aqui no escritório. E o tema do vídeo de hoje é revisão criminal e reabilitação criminal. É sobre esses dois assuntos em que vamos falar com a doutora Kate. Doutora Kate, qual é a diferença ou não tem diferença sobre revisão e reabilitação criminal? Primeiro, eu costumo fazer uma análise da própria palavra, né? Então, se nós estamos falando de revisão, por óbvio que tem uma diferença entre reabilitação, ainda que ambos sejam no direito criminal. Quando a gente fala da questão da revisão criminal, é quando há uma sentença transitada em julgado, né? Então, não pode caber mais recurso quando eu faço uma revisão. A revisão ela está prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal e também só é cabível para o próprio réu. Lembrar sempre que a Constituição Federal ela prevê o princípio da presunção de inocência e do indúbio pro réu. Então, na dúvida, sempre absolve o réu. Então, se há uma sentença em que ela foi proferida de forma errada pelo Estado, então, posteriormente, por exemplo, gosto de trazer sempre este exemplo, o Dr. Ribeiro foi condenado a uma pena de roubo de 10 anos e depois ficou constatado que ele sequer estava naquela cena, naquele crime, naquele momento em que aconteceu. Então, o Estado mantém aquela pessoa presa, mantém essa condenação de 10 anos? Não. O que o Estado deve fazer, então? Absolver esse réu, absolver o Dr. Ribeiro, certo? E por isso que cabe, então, a revisão criminal. Se surgirem fatos novos, se descobrir que alguma testemunha mentiu durante aquele processo, o réu deve ser absolvido. Por isso que a gente busca a revisão criminal. Ou seja, após o trânsito em julgado, em que todo mundo diz não cabe mais recurso, ainda cabe revisão criminal. Exato. É isso mesmo? Perfeito, o doutor foi muito pontual nessa questão. Por quê? Há no capítulo do Código de Processo Penal, né, os recursos. Ele é divididinho lá no Código de Processo Penal. E a revisão criminal está na previsão dos recursos, mas não é um recurso, né? A doutrina ela se divide aí entre as duas, entre ser recurso ou não, mas eu entendo que não é um recurso, mas sim uma ação autônoma. Então, agora é que você já sabe o que é, como é que faz a revisão, em qual circunstância se dá a impetração dessa ação autônoma da revisão criminal, agora então nós vamos para reabilitação criminal. Então, reabilitação criminal é o camarada que não sabe dirigir e vai ser habilitado, é isso? Poderia, né? Mas só que não. Bem, quando a gente fala de reabilitação criminal, nós estamos dizendo que aquela pessoa ela sofreu uma condenação, já terminou de cumprir aquela pena e tem que ser ressocializada, voltar para a sociedade. Ainda que tenha uma previsão na própria lei de execução penal de que cumprida aquela pena, o réu ele tem que voltar de forma ao status quo, né? A gente fala como que ele era antes de ser preso, como que ele era antes de ter praticado um crime. Ele tem que voltar a trabalhar, ele tem que voltar a ter a vida dele. Então, por meio da reabilitação criminal, após 2 anos do término do cumprimento da pena, ele tem o direito de não ter mais inserido o seu nome, né, no cadastro interno do tribunal. Muitos casos que a gente pega no escritório, né, doutor, é quando a pessoa consulta o nome dela no Jus Brasil, por exemplo. Ela foi condenada a uma pena e consta lá o nome dela, ou no próprio Tribunal de Justiça. Ou às vezes até em um outro banco de dados, qual seja, Secretaria de Segurança Pública, onde qualquer policial te aborda na rua, ele vai lá e consulta. E às vezes o camarada vai dizer, eu já paguei, devo mais nada, cumpri minha pena, tô quite com a justiça, mas o nome dele ainda figura nesse banco de dados. Então o que a senhora está dizendo para todo o nosso público, quem nos assiste, que sendo feita a reabilitação criminal, todas essas informações do banco de dados
é retirada porque ele já cumpriu a pena imposta pelo Estado. É isso mesmo? Perfeito. Em muitos casos também, a pessoa, principalmente com empresas de segurança privada, eles fazem essa consulta, então, eles estimulam a pessoa, o réu, né, ou a ré, a fazer um curso, né, então faz investimento de tempo, estudo e dinheiro, para que depois ela possa ingressar naquela empresa. Mas aí consta o nome dessa pessoa, desse réu, desse cidadão ainda no cadastro e ele não consegue passar para a próxima fase, até mesmo para concursos públicos. Então, a medida que o advogado deve adotar é o Instituto da Reabilitação Criminal para que esse cidadão possa voltar para a sociedade normalmente. Eu quero dizer que o advogado criminal, ele não defende o crime, né? Há sempre uma certa confusão entre o leigo mesmo, ou até os próprios colegas, né? Nossos colegas às vezes falam, eu faço tudo no direito, menos o criminal. Porque há essa confusão. Mas o advogado criminal, ele defende o direito. O direito de quem? O direito do réu de se manifestar, de permanecer em silêncio, fazer valer aquilo que está na Constituição Federal. Então, para que, né, as pessoas, os nossos internautas entendam que eu não defendo o crime, eu defendo o Estado Democrático de Direito. Certo? Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, deixe os seus comentários aqui embaixo. E se também gostou de toda a aula proferida aqui pela doutora Kate, compartilhe este vídeo. Saudações cordiais!